Daqui a pouco, às 19h, o escritor Gilmar Batista da Silva, de Airuoca, realiza o lançamento de 3 livros em Varginha: Manuscritos do Tempo, Meus Cósmicos Sentimentos e Assassinato da Madame, obras literárias publicadas entre 2018 e 2023. As publicações dão continuidade à bibliografia do autor, iniciada ainda na década de 1970, que agora chega a 6 trabalhos literários. Natural de Airuoca, sul de Minas, o escritor Gilmar Batista da Silva, desde a infância, se dedica à prática literária, primeiro com foco na poesia, tendo as paisagens bucólicas e a exuberante natureza da região sul do estado como inspiração. Desde a infância eu já sentia as inspirações, né? Primeiramente pela energizada imagem da cidade nossa, que é uma cidade turística, tem muita coisa bonita lá, tem muita cachoeira, muita mata. Então isso, quem for por acaso morar em Airuoca, vai se tornar um poeta também ou numa poetisa, entendeu? Então, foi daí então que eu comecei a ter essa inspiração poética, né? E até um pouco histórica, como está mencionada nos livros que eu vou apresentar hoje aqui em Varginha. Gilmar já foi bancário, vice-presidente da Fundação Cultural e vereador na cidade de Airuoca. A poesia sempre o acompanhou de perto, indicando o norte, a sua cosmovisão. Sobre a questão parlamentar, né? Isso é muito interessante, porque eu fui um vereador, modéstia à parte. Procurei ser atuante, procurei desenvolver meu trabalho dentro das atribuições do vereador, né? Que muitas vezes, o vereador desconhece um pouco da sua atribuição. Até então, eu me inspirei num pensamento político que diz assim: enquanto estivermos dizendo amém de forma inadequada, os pecados vão ser sempre os mesmos. Aí a poesia ajuda a abrir um pouco a cabeça das pessoas, né? Então, mas é verdade, né? E essa questão do pecado, se não tiver alguém para dar uma sacudida, os pecados vão ser sempre os mesmos, não vai mudar nada. É a política nossa, infelizmente, é isso aí. Autor de 6 publicações, Gilmar se aventurou à escrita de um tema mais denso, materializado em 2 livros: Manuscritos do Tempo, de 2018, e Assassinato da Madame, de 2023, onde transcreve os autos de um processo criminal do assassinato de Luísa Pirangioli, ocorrido há mais de 100 anos em Airuoca, com inserção da cidade de Varginha nos autos, e que teve o avô dele, Vincenzo Senatore, como um dos envolvidos e absolvido. Transcorrido um século, Gilmar faz um desagravo à memória do avô nas publicações que juntas somam 340 páginas. Não foi por acaso que eu tive essa iniciativa de escrever essa história. Isso deve ter tido algumas forças além, né? Força do além, vamos dizer assim, que me inspirou para poder fazer essa história, porque, na verdade, é uma história que marcou muito a nossa família, de assassinos, essas coisas todas, e na realidade, com um processo, certifica, prova e traz a inocência do meu avô. O objetivo do livro, aliás, dos 2 livros, é justamente para certificar e mostrar um pouco da impunidade que ficou pelas ruas da cidade de Airuoca, conforme está escrito no processo. Um outro passeava impune pelas ruas dessa cidade. Agora, quem seria esse? Eu não posso dizer. A história mesmo, com os mesmos enigmas, ela poderá esclarecer quem quer que seja esse indivíduo. Já passado aí um tempo, aí, cerca de 100 anos, o senhor veio fazer justiça ao nome, à memória de seu avô, né? São somados 118 anos. É uma história, né? O crime foi em 1906. E eu fui praticamente o escolhido. Eu fui o guardião do Senatório Espina, lá em Airuoca, né? Então eu fico muito contente, eu até me emociono, fico assim. Até então o livro está na mão até de alguns roteiristas aí do nosso Brasil, né? A Glória Pérez, o Antônio Fagundes, a Alexandra Ritt e a Alessandra Borges. Inclusive a Glória Pérez escreveu lá: que história do seu avô, como se pode ler isso? Aí eu encaminhei o livro para ela, que por sinal ela até tem curtido minhas publicações. A bibliografia do autor começou a ser produzida em 1978, quando escreveu o primeiro livro,
poeta cantador. Anos depois vieram mais 2 publicações, Porque o Pranto e o Canto se Misturam, de 1983, e Uma Verdade Escondida, de 1986. O lançamento das obras mais atuais é logo mais às 19 horas na Biblioteca Pública Municipal e conta com o apoio da Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural.